Olá, pessoal! Na aula passada, nós vimos o que é uma crise de imagem. Na aula de hoje, vamos ver algumas ações práticas para gerir de fato uma crise. Claro que cada crise é única e dessa forma ela deverá ser tratada. Mas algumas ações em maior ou menor escala, dependendo do tamanho da crise, são básicas. Primeira coisa é, entenda a dimensão da crise. Temos que definir alguns critérios para identificar um problema, estabelecendo ali indicadores que sinalizam o início da crise. Primeira coisa é, o problema pode ter repercussão jurídica? Porque é importantíssimo, a primeiro de tudo na vida, acontecer um problema, você ligar para o seu advogado antes de responder qualquer coisa, seja o WhatsApp, reclamação, primeiro de tudo você liga para o seu advogado. Você não deve fazer essa avaliação se tem ou não repercussão jurídica sozinho. Você não está apto, acredite em mim, você não está apto a fazer essa avaliação sozinho. Importante você contactar seu advogado primeiro de tudo, antes da primeira resposta, antes de qualquer coisa. Recebeu o problema, ligou para o advogado, ok? Segundo ponto, o problema pode ser explorado pela mídia? Porque aí é a mesma coisa, você deve imediatamente procurar um consultor de mídia, um analista, um assessor de imprensa, não vá tratar diretamente com a mídia sozinho, ok? Terceiro ponto, o problema pode afetar seus funcionários, pacientes, familiares, visitantes ou população local? Você vai falar, Tabata, mas como assim a população? Pensa comigo, se é um hospital, e você tem, por exemplo, uma rachadura inesperada, que você vai precisar fazer uma evacuação, você vai ter que comunicar às autoridades. Se é um hospital e você tem, por exemplo, um perigo de explosão por algum motivo, você vai ter que comunicar às autoridades. Você vai ter que comunicar à vizinhança. É um problema, por exemplo, que pode impactar de alguma forma os seus funcionários. Não sei, uma intervenção, por exemplo, da justiça, que vai fechar aquele estabelecimento por um tempo. Você tem que ali ter uma comunicação específica para os funcionários. Então, para cada indicador desse, você vai ter uma ação específica de gestão de crise. Por isso que é importante que você, primeiro de tudo, identifique o tamanho dessa crise. Quarto indicador. A situação pode prejudicar a imagem da sua clínica, consultório ou instituição? Porque às vezes é um problema que acontece com outro, pode ser de um fornecedor, pode ser de um médico que trabalha com você, de um funcionário, mas aquilo vai impactar no seu negócio. Ou o contrário. O problema pode afetar diretamente a sua reputação, a sua credibilidade, porque às vezes o problema aconteceu na instituição, no hospital, por exemplo, que você trabalha, e aquilo pode te afetar o seu nome. E por último, você tem uma defesa plausível, tanto do ponto de vista jurídico como social, para esse problema que aconteceu? Você tem uma justificativa? Porque veja bem, nem sempre a defesa jurídica é a mesma da defesa social. Nem sempre o que é legal é admissível do ponto de vista moral, do ponto de vista que as pessoas considerem justo, do ponto de vista que as pessoas considerem atencioso. Então, muitas vezes você pode estar certo, você tem uma defesa jurídica, mas você não tem uma defesa social. Então, você tem que ter todos esses indicadores mapeados. Aconteceu o problema, aconteceu a crise, você vai ticar cada um desses indicadores antes de tomar qualquer atitude. E a importância disso, gente, ela é enorme, porque o que acontece? Às vezes você está legalmente amparado, às vezes você está tecnicamente, medicamente amparado, mas tanto a sociedade e mesmo a justiça não vão perceber isso, porque vocês têm que entender que a justiça, as pessoas, os operadores da lei, eles também são leigos. Então, muitas vezes uma coisa que vai parecer absurda para a sociedade e para a justiça, e você vai estar totalmente embasado do ponto de vista da ciência. E aí é que entra a perícia médica. Indicadores de crise devidamente ticados, nós vamos para a segunda etapa. Primeira coisa, documente-se e monte o que a gente chama de uma sala de crise. Gente, uma sala de crise não é uma sala de fato, não. Uma sala de crise é um local, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um programa feito Trello, onde todas as pessoas envolvidas vão ter acesso ali a todas as informações. Todas as informações e as pessoas envolvidas que vão gerir essa crise têm que estar falando uma linguagem única. Então, nessa sala de crise vai estar você, vai estar o seu advogado, vai estar o seu assessor de comunicação, vai estar o seu coordenador ou o seu gerente que está levantando essa documentação para você. Enfim, se for só você sozinho, é você e o advogado, mas você tem que ter o que a gente chama de sala de crise. É um local, pode ser virtual, onde todas as informações estão ali juntas e todas as pessoas envolvidas estão alinhadas
dentro de um mesmo discurso. Em comunicação, gente, qualquer deslize de discurso, sabe aquela coisa assim, a gente vê muito em filme policial, que a pessoa se perde, ela fala cada hora uma versão sobre o fato, e é assim que ela é pega? Então, em crise, em gestão de crise de imagem é a mesma coisa, você não pode ter várias versões para o fato, você tem que ter uma versão só e você tem que estar firme na sua versão, tem que estar documentado na sua versão, você tem que estar com o discurso alinhado na sua versão. Então, isso a gente consegue criando essa sala de crise. Então, vamos lá. Então, você vai garantir toda a documentação que vai embasar o seu discurso. Vai reunir o maior número possível de informações, especificando ali, passo a passo, o que de fato ocorreu. Depois, você vai estabelecer responsáveis, contar com uma equipe multidisciplinar para ajudar você a resolver essa crise. Gente, não fique, em hipótese alguma, sozinho na crise. Não subestime o nível de angústia que uma crise traz. Essa angústia pode levá-lo a ações muito mal pensadas. É fundamental que você divida esse momento. Muitas vezes, principalmente o médico, às vezes o médico é ele e uma secretária só, né? Então, nessa hora é o advogado que vai te ajudar, um consultor de comunicação que vai te ajudar, eventualmente seus familiares, mas enfim, não fique sozinho, troque ideias. Não seja, eu não tenho outra palavra, não seja esbaforido, entendeu? Trate a crise com calma. Ela tem o time, lógico, você vai responder dentro daquele time, não pode perder de jeito nenhum, mas você tem que estar muito consciente. Cada passo, cada palavra tem que ser pensada. Em comunicação, as palavras valem muito. Ainda mais na língua portuguesa, nós temos várias palavras que parecem significar a mesma coisa, mas não, elas não significam, elas têm impactos diferentes. Às vezes, até quando você vai no dicionário, a descrição da palavra é até boa, mas às vezes no linguajar popular, por exemplo, essa palavra já ganhou outra conotação. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra famigerado. Famigerado significa simplesmente gerado pela fama. Alguém ficou famoso. Vou lá no dicionário, é isso que está escrito. Só que já no conhecimento popular, o famigerado é ruim. Você vai usar isso sempre, é o bandido famigerado, ou é o, enfim... Alguém é famigerado é ruim, mas isso é um entendimento popular da palavra. Então, em comunicação, cada colocação tem importância. Então, por favor, não faça isso sozinho. Não subestime a crise. Saiba quais são as suas vulnerabilidades do seu nome, da sua clínica, consultório, instituição. O que isso quer dizer, gente? Saiba identificar se você tem o chamado telhado de vidro. Por quê? Às vezes um problema é até um problema menor. Quando ele começa a virar uma crise, possivelmente esta crise vai puxar outros problemas. Então cuide, documente-se não só para este problema específico que causou a crise, mas se você tem ali algum esqueleto no armário, algum negócio ficou mal resolvido, saiba que a crise vai trazer tudo à tona. Então, atenção, quando uma crise se instala, tenha atenção aos seus telhados de vidro. Por último, defina um porta-voz, essa pessoa que deverá entender tudo relacionado à crise e às ações que estão sendo implementadas. Não necessariamente o porta-voz tem que ser você pode definir uma pessoa para ser, mas é fundamental que ela entenda tudo mesmo, tudo o que está acontecendo. Seja quem for essa pessoa, só tem uma forma dela funcionar: treinamento, treinamento, treinamento. Seja você ou outro, tem um discurso, tem um embasamento, você monta o discurso em cima dele e treina, treina, treina antes de falar. Vamos lá, documentação acertada, porta-voz treinado. Vamos elaborar uma estratégia. Pense as suas ações de acordo com cada stakeholder envolvido. Então, para cada público você vai ter um discurso. Essa estratégia não deve ser fixa, ela tem que ser adaptável de acordo com as mudanças, porque aquela crise ela vai tomando uma proporção e você vai mudando a sua estratégia ao longo do processo. Atualize o seu plano constantemente, não fique preso. Dentro dessa estratégia é importantíssimo, seja transparente, seja sincero com os colaboradores, parceiros, fornecedores, pacientes, sociedade como um todo. Isso é fundamental para garantir a sua credibilidade. É fundamental você explicar o problema e mostrar o que está sendo feito para resolvê-lo. Eventualmente tem problemas que não tem como ser resolvidos, né? Tem coisa que a gente faz que não tem como voltar atrás. E aí o que você vai mostrar? Você vai mostrar o que você está fazendo para que aquilo não se repita nunca mais. Não tem problema, a sociedade, as pessoas entendem isso.
Há coisas que podem ser revertidas, você está trabalhando para reverter. O que não dá para ser revertido, você está trabalhando para que não aconteça mais. Tá tudo certo se isso acontecer. O importante é você ter isso muito claro dentro da sua estratégia. Dentro dessa sua estratégia, você tem que estruturar um plano de comunicação. É indispensável ter um plano muito bem estruturado. O modo como se comunica, como se relaciona com o seu público durante e no pós-crise será vital para o tamanho do impacto que o seu nome vai receber com essa crise. A sua clínica, seu consultório, instituição, não importa. Aqui você deve pensar a curto, médio e longo prazo. Como que eu serei percebido a partir dessa crise e como eu quero ser percebido de fato? Aprenda com o ocorrido, faça um planejamento com um passo a passo necessário para evitar que a situação se repita no futuro. Essa é uma forma de evitar que essas crises aconteçam novamente ou até de melhorar o tempo de resposta a elas. Algumas crises vão ser recorrentes dependendo aí da sua atividade. Esse plano deve ser utilizado como um aceno de boas intenções, o fortalecimento do seu goodwill. E por fim, monitore os resultados. Acompanhe de perto todas as providências tomadas e se de fato estão sendo efetivas. Ou seja, garanta o resultado desejado. Faça isso pessoalmente, você mesmo. Mesmo que você tenha uma equipe grande, você tenha uma clínica, um hospital grande, faça pessoalmente. Não deixe na mão de outros aquilo que pode afetar o seu nome. Talvez o ativo mais importante que um médico tem seja o nome dele. Mesmo que ele tenha um hospital, uma clínica, um consultório com outro nome, a verdade é que o nome dele é que é a linha de frente de toda a trajetória, de toda a carreira. Então, acompanhe muito de perto quando houver uma crise, mesmo você tendo uma equipe fortalecida, acompanhe de perto os resultados, o que está acontecendo durante a crise e no pós-crise. E aqui eu tenho um aviso muito importante. Cuidado! Não subestime a sua crise. A mídia está constantemente atrás de cases de apelo popular e situações médicas são particularmente interessantes. Poder contar com profissionais experientes em crises é o melhor caminho, assim como contar com um advogado especializado na área médica. Aconselho fortemente vocês assistirem a aula da doutora Daniela Tognoli sobre direito médico aqui na plataforma da MedGo. Vocês vão ver que é interessantíssimo. Aliás, né, gente, o nome que usamos para gestão de crise na comunicação é advocacia de mídia. Da mesma forma que o advogado te defende no âmbito judicial, é o consultor de comunicação que te defende perante a opinião pública. Bom, e para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto, deixo aqui a dica de um livro super interessante, que é A Era do Escândalo, do jornalista Mário Rosa. Vale a pena a leitura. Na próxima aula, falaremos sobre como construir a base para uma comunicação assertiva. Até lá!